né? Na hora em que nós observamos os seres unicelulares, que são esses micróbios, vírus, protozoários, ou mesmo as bactérias, né? Cada bichinho desse tem lá o seu código genético. São milhares de genes que formam o genoma de um determinado vírus. Nós, seres humanos, somos o quê? Somos eus hospedados em corpos pluricelulares. Enquanto o vírus é só um, esse corpo aqui tem 10, 100 trilhões de células. Então, esse corpo é mais complexo que o de uma simples célula, ou de uma simples bactéria, melhor dizendo, ou vírus. Mas, assim, por que a natureza evoluiu daqui para cá? Ou seja, por que a natureza saiu da condição unicelular? E o que é um ser unicelular? Imagina uma gota de ácido, uma gota d'água com um ácido dentro. E esse ácido com 28.869 genes, cada gene com milhares de códons, cada códon com 3 das 4 bases nitrogenadas. Esses 28.869 genes formam um videogame de mais de 6 bilhões de peças, que a toda hora ficam se juntando, formando novos genes ou novas proteínas. Isso acontece na célula de cada um de nós. Então, isso saiu da condição celular para a condição de corpos pluricelulares, que é o quê? É quando a natureza conseguiu colocar junto no corpo várias células. Então, surge um corpo pluricelular. Nós, humanos, somos a última espécie a surgir nesses 13,8 bilhões de anos. Então, nós somos a espécie mais moderna, mais atualizada, mais capacitada de todas essas que existiram para trás. Até porque tudo que existiu para trás, a ciência diz que está registrado nesses 28.869 genes que formam o genoma de cada um de nós. Como é que esse jogo se dá? Na hora que papai e mamãe transam, um espermatozoide e um óvulo se encontram, criam um zigoto. Aí esse zigoto vai ser depois um embrião, depois um corpo, que vai nascer e alguém aí dá um nome ao bebê, e o nome dele é Rogério. Aí o eu que emerge desse cérebro vai se condicionar, achar que é Rogério, e começa a pensar que é Rogério, aí se confunde pensando que é Rogério, quando Rogério é só o nome que deram ao corpo. Ao corpo físico. Exatamente. Aí o eu que desse corpo emerge acha que é Rogério. Esse tipo de condicionamento é a pior merda que a vida podia fazer com o ser humano. Mas é a forma como a vida encontrou para nós humanos nos acharmos alguém, termos ciência, autoconsciência. Mas qual é o grande convite que a vida faz? Isso não é tudo, não. Por quê? Porque, assim, Rogério é só o nome do corpo. Então, se Rogério conseguir fazer com que os 28.869 genes dele se amorteçam um pouco, porque, de fato, desses 28.869 genes, só perto de 1.000 produz proteína. O resto está inabilitado na arte de produzir proteína. É o chamado antigo DNA lixo, que tem outras funções, mas não produz proteína. Esse resto que está apagado é exatamente o que corresponde a tudo que é espécie que já existiu antes da gente. Se isso aqui tivesse tudo ligado, a gente não conseguiria ser os humanos que nós somos. Então está tudo desligado. Aí, numa faixa de 2 a 3% desses 28 mil genes, é que as proteínas são produzidas e tem o seu corpo no meio de qualquer ser humano. Aí o que é que o nosso eu deveria saber? Putz, se eu empregar o processo de respiração para criar um ritmo mais longo do que aquele tipo de respiração que meu corpo faz, eu prestando ou não prestando atenção, meu corpo respira. Mas quando eu não presto atenção, o corpo respira de um jeito que eu nem sei como é, mas sei que é bem curtinho. Inspira e expira. Mas se eu, com a minha vontade, disser, não, eu vou inspirar mais longamente,
E vou segurar um pouco o ar. E depois vou exalar mais longamente. Se eu fizer isso, na hora em que eu estou com a minha vontade, praticando um ritmo respiratório mais longo, todo o conjunto sináptico das memórias dos meus conceitos, opiniões e emoções, o meu mundo emocional e o meu mundo mental, eles relaxam, eles, entre aspas, diminuem a intensidade. Aí o eu, que mamãe colocou o nome de Rogério nessa hora, se esse Rogério também relaxar, porque todo o conjunto de memórias emocionais de Rogério estão relaxadas, aí, entre aspas, esse eu começa a perceber outras coisas, outros painéis, outras percepções de que, para além da realidade exterior, que é essa da Matrix, que a gente, quando está acordado, está interagindo com ela, mas se você fechar os olhos nessa hora que você está respirando e fizer a pergunta que Paramahansa Yogananda fazia na hora das suas meditações, o que é que está por trás da escuridão dos meus olhos fechados? De tanto Yogananda fazer essa pergunta a si mesmo, né? Um belo dia ele descobriu que o que estava por trás da escuridão dos olhos fechados dele eram duas coisas. Um outro tipo de eu que ele tinha, mais profundo do que aquele que o mundo chamava de Yogananda, e o que também estava por trás da realidade dos olhos, o que estava por trás dos olhos fechados do nosso amigo Yogananda? A realidade interior, a realidade espiritual, que quando a gente está de olho aberto, a gente está tão ligado na realidade exterior que não consegue perceber que há um mundo todo interior que a gente, com o nosso eu, pode vivenciar desde que se desvencilhe um pouco, se desligue dos arquivos memoriais e emocionais que nos ligam à faixa da fisicalidade. Então, na hora em que o ser humano fizer isso, aí ele desperta para a realidade interior. Aí ele desperta que, além do eu chamado Rogério, que papai e mamãe deram, ele tem um outro eu mais profundo, e esse aí é mais verdadeiro que Rogério, entendeu, cara? É esse aí que enxerga tudo, né? Aí você descobre que você não é Rogério. Aí você passa a ter uma vivência profunda, mas, como você é casado, trabalha, tem filhos, você tem que voltar a ser Rogério, nem que você não queira. Não queira. Porque você vai ter que conviver em sociedade. Esse é o nosso drama. Na Índia antiga, as pessoas podiam passar 5 anos, 10 anos, 3 anos, uma montanha fazendo isso. Eles não tinham que voltar a ser o cidadão comum. Mas se a gente fazer isso, a primeira coisa, a esposa da gente, você não gosta mais de mim. Ou você é um vagabundo. Vai passar Não, e os boletos? O marido, você vai ficar... E os boletos para pagar, né? Então, assim, né? No Ocidente, isso não tem como. Mas eu, por exemplo, eu criei o meu próprio sistema de fazer isso, que é o mental, a minha yoga do cotidiano. Eu inventei para mim mesmo. Entendi. E eu fazia yoga trabalhando como bancário. Já que eu não podia parar de ser bancário para fazer yoga numa praia, numa montanha, numa academia, em algum lugar, eu criei um mental que eu fazia durante o meu dia. E até hoje, terminei tornando isso público, já tenho livros publicados sobre isso. Mas, em resumo, esse despertar é talvez o mais belo que eu penso que a gente pode fazer.